no espaço das probabilidades borelianas de M. M é um espaço métrico. E enuncia o seguinte teorema. Se M é compacto, então o espaço das probabilidades em M com a topologia fraca estrela é compacto. Além disso, um outro resultado, se M é separável, então M1 de M, M1 de M com a topologia fraca estrela é metrizável e separável. Vou comentar um pouquinho as ideias por trás dessa proposição, mas não vou fazer todos os detalhes e depois vou dar a demonstração do teorema de compacidade. Então, por que isso aqui, por que essa proposição é verdadeira? No que diz respeito à separabilidade, isso de fato é um enunciado simples. No livro aparece como exercício. Ao mesmo tempo tem uma certo interesse para nos ajudar a entender um pouco da topologia fraca estrela. Então, lembrando o seguinte, a topologia fraca estrela é caracterizada pelas vizinhanças de uma medida. Corresponde ao sistema de vizinhanças V, Mi, Φ, Epsilon, onde Φ é um conjunto finito de funções, funções contínuas limitadas, e epsilon é um número positivo. E esse sistema de vizinhanças, a vizinhança φ epsilon da medida mi é o conjunto de todas as medidas zeta, tais que a integral de φ com relação a eta e a integral de φ com relação a mi diferem de menos que epsilon para todo i. Então, para mostrar que um subconjunto desse espaço, eu quero provar que esse espaço é separável. Eu quero provar que existe um subconjunto enumerável denso. De acordo? Então eu vou fazer o seguinte, vou exibir um conjunto, subconjunto desse espaço, e vou mostrar que toda a vizinhança contém o elemento desse conjunto. Tá? E com isso eu estarei provando a densidade do conjunto. Claro que eu tenho que encontrar um conjunto enumerável. Tá? Então, vou exibir esse conjunto para vocês. Seja, primeiro, tem que usar a hipótese. E a hipótese é que o espaço M é separável. Então, seja, vamos dar um nome, Q, contido em M, subconjunto. Q não é uma boa escolha. S, subconjunto enumerável denso. Agora eu vou considerar o conjunto de todas as medidas da forma
onde A1, etc., AN são números racionais, n maior ou igual que 1, A1, AN, números racionais, e S1, Sn, pontos do conjunto S. Ou seja, eu vou considerar, dentro da variedade, um subconjunto denso, vou pegar medidas de Dirac nos pontos desse conjunto e vou considerar as combinações lineares dessas medidas de Dirac com coeficientes racionais. Certo? Então, a minha afirmação, esse conjunto vamos chamar de T. A minha afirmação é que T é denso em M1 de M. Ou seja, como é que vocês vão gravar tudo que eu estou dizendo? As medidas suportadas em conjuntos finitos, as medidas dessa forma, são medidas suportadas em conjuntos finitos, são densas no conjunto de todas as medidas. Toda a medida pode ser aproximada por uma medida suportada num conjunto finito. Aproximada na topologia fraca. Tá certo? Ok. Então, falta provar isso aqui. Então, para provar isso, dada qualquer μ em M1 de M, φ igual a φ1, φn e epsilon maior que zero, eu quero mostrar que nessa vizinhança existe uma medida daquela forma. Para que sejam probabilidades, eu vou querer que a soma dos A's seja igual a 1. Para que seja uma probabilidade. Certo? Ok. Então, como é que eu vou encontrar o elemento desse conjunto contido na vizinhança? Eu vou argumentar da seguinte forma. A ideia por trás disso aqui é a seguinte. O que é igual, se eu considerar eta igual a 1 delta S1 mais AN delta SN, se eu considero eta dessa forma, o que é a integral de φi de eta? Bom, a integral de uma função com relação a uma medida de Dirac é o valor da função no ponto. Como é que eu tenho uma combinação? Será a combinação de A1 φ I de S1 mais AN φ I de SN. Então, a minha afirmação aqui, quando eu digo que o conjunto é denso, quando eu digo que eu posso encontrar uma medida daquelas dentro dessa vizinhança, o que eu estou dizendo é que a integral da φ, relativamente à medida μ, pode ser aproximada por uma combinação de valores da φ. Combinação finita. Se vocês lembrarem como é que a gente define integral, por exemplo, integral de Riemann, é exatamente isso que a gente faz. A gente define integral de Riemann definindo soma de Riemann e passando ao limite. Então, não tem nenhuma profundidade no que eu estou fazendo. É só a prova consiste em olhar a definição. Tá certo? Então, eu vou deixar que vocês terminem. Terminar. Afinal, esse é um exercício.
lembrando a definição de o que significa a integral de φ de mi. E lembrando que as φ's são contínuas. Exercício. E que cada φ é contínuo. Escrever a definição de integral de Lebesgue. A gente define a integral da φ tomando funções simples que se aproximam da φ, etc. Tá certo? Então não tem nenhum mistério. É que por construção uma integral é um limite de somas finitas. Ok. Então essa é a razão da separabilidade. A metrizabilidade é mais profunda, não muito mais, mas é mais profunda. Passa, para começar, por você encontrar uma métrica que gera topologia. Eu mencionei na aula passada que existem várias maneiras naturais de definir uma métrica dessas, não são todas iguais. O que importa é que tenham a mesma topologia, geram a mesma topologia. Eu vou só escrever aqui a definição da métrica mais famosa dessas, que é a métrica de Lévy-Prokhorov. A distância Lévy-Prokhorov. E ela é definida do seguinte jeito: dadas mi e ni em M1, você consideramos o ínfimo dos valores de delta positivos, tais que mi de um conjunto boreliano é menor ou igual que ni de B delta mais delta. B delta é a vizinhança, é o conjunto, é a vizinhança de raio delta do B. Ou seja, é o conjunto dos pontos x de M, tais que a distância do x ao B é menor que delta. Então você quer o menor delta, que você tem essa relação, e como você quer que a definição seja simétrica, você pede a mesma coisa com os papéis trocados. Certo? Então, dizer que esse delta é pequeno é dizer, num certo sentido, que a medida mi de qualquer boreliano e a medida ni de qualquer boreliano são parecidas. Mas você não pode dizer exatamente assim. Daqui a pouco eu vou comentar. Não, a topologia fraca não garante, estar perto na topologia fraca não garante que as medidas dos conjuntos são próximas, que a mi do conjunto e a ni do conjunto são próximas. Você tem que dar um espaço aí, e o espaço é dado de duas formas. Você toma a vizinhança aqui e você ainda dá uma folga adicional de delta. Esse número, consideramos o ínfimo, que a gente chama que a gente chama D de mi, ni, de todos os deltas que satisfazem essas duas condições. Aí você verifica que D é uma métrica,
posição. D é uma distância. Satisfaz os axiomas de distância. E gera a topologia fraca estrela. A topologia associada a essa métrica é exatamente a topologia fraca estrela. Eu não vou usar essa métrica em momento algum, é expressão explícita. Estou apresento aqui como uma maneira de tornar explícito, né? Dizer que nós temos... Por exemplo, o que quer dizer... Vamos ver se vocês estão acompanhando. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que você pode tomar o delta tão pequeno quanto queira. Então, você pode passar o limite quando o delta vai para zero. E o que essa relação dá quando a gente toma a mid B menor ou igual que quando você toma as vizinhanças de raio delta de um conjunto. Ao passar o limite, o delta diminuindo, vai dar a interseção dessas vizinhanças, né? O que é a interseção de todas as vizinhanças de um conjunto? Oi? Fecho do conjunto. Não é o conjunto, hein? Porque qualquer ponto do fecho está a distância zero do conjunto. Tá certo? Então dá isso, né? Sempre para todo o conjunto mensurável B. Tá certo? E isso, vocês olham 15 segundos para o que está escrito, isso é se somente se mi for igual a ni. Certo? É porque se a medida do B é... Como é que fala? Estou demorando mais do que 15 segundos para dizer, mas é verdade. Isso. Isso mesmo. Não, demora mais de 15 segundos mesmo. Isso aqui implica que mi de f é igual a ni de f para todo f fechado. Essa parte a gente está de acordo, né? Porque para fechados, isso aqui é o mesmo que isso. Essas duas desigualdades são duais uma da outra. Para fechados, aqui é boreliano, aqui é mensurável. Mas para fechados, pelo menos implica que mi fechado é igual a ni fechado. Bom, e tem um fato geral, que está no capítulo 0, que se você tem duas medidas num espaço métrico e elas coincidem nos fechados, então coincidem em todos os pontos. Em todos os conjuntos mensuráveis. Tá? Portanto, isso aqui implica que mi é igual a ni. Como é que é a demonstração de que se duas medidas borelianas coincidem nos fechados, coincidem em todos os conjuntos? Bom, a gente considera a família dos conjuntos para os quais elas coincidem. A gente prova que é uma sigma-álgebra, contém os fechados, logo contém os abertos, logo contém todos os borelianos. Tá certo? É uma proposição geral, útil, simpática, mas não tem mistério. Também tem um enunciado desse tipo que diz que se vocês têm duas medidas num espaço métrico e elas dão as mesmas integrais
as funções contínuas, então elas são iguais. Se a integral da φ com relação a μ e a integral da φ com relação a ni são iguais para toda a φ contínua, então o mesmo vale para toda a φ mensurável. E, portanto, as medidas são iguais. Está certo? É outro enunciado desse grupo aí. Em espaços métricos, se você fala de medidas borelianas, em muitos aspectos, basta entender como é que elas se comportam com os conjuntos topológicos, ou seja, abertos e fechados, e com funções contínuas. Então, o que eu fiz, essa observaçãozinha é parte da demonstração de que D é uma distância, e de fato é a única parte não trivial. Tudo o resto é imediato, as outras axiomas de distância são imediatas da verificação. Verificar que gera a topologia fraca dá um pouco mais de trabalho, mas também está feito no livro e não tem nenhum... A prova em si não tem nenhum interesse especial para a gente. Tá bom? Então isso mostra... Isso é uma das maneiras de mostrar que essa métrica, essa topologia é metrizável. Antes de falar do teorema propriamente dito, a demonstração do teorema, que é, aliás, deixa eu relembrar para que é que ele serve. Ele serve para obter o seguinte corolário. Se M é compacto, espaço métrico compacto, e F contínua, então M1 de F é não vazio. Existe alguma medida invariante. Na aula passada eu já expliquei por que isso implica isso aqui. Só falta verificar a compacidade. Mas eu quero dizer mais alguma coisa para vocês sobre a topologia fraca-estrela, porque vocês precisam de um tempinho para ir se habituando ao conceito. Então, nós vimos que... Deixa eu lembrar aqui. A definição. Essa é a definição. E eu comentei na aula passada que uma das maneiras de entender a topologia fraca-estrela é que uma sequência de medidas eta e n converge para uma medida eta, se e somente se, integral de φ de eta e n, a sequência das integrais, converge para a integral de φ de eta. Tá? Para toda a φ contínua limitada. A minha preocupação em escrever limitado o tempo todo é que, primeiro, se você tem que provar alguma coisa só para as funções contínuas limitadas, é mais fácil do que provar para todas as contínuas. Segundo, mais importante, porque eu formulo tudo em termos de funções limitadas, eu não tenho que me preocupar se essas integrais existem ou não. Funções limitadas sempre são integráveis com relação a qualquer probabilidade. Sobre tudo isso aí. Agora, eu tenho certeza que se eu pedisse a vocês para definir uma noção de, uma topologia, uma noção de proximidade para medidas, eu tenho certeza que essa não seria a primeira escolha de vocês. Né? Há outras maneiras de definir topologia no espaço de medidas. Uma delas seria a seguinte. Eta n converge para eta, C, somente C, eta n de B converge para eta de B para todo B mensurável. É uma noção muito natural de convergência. Isso aqui se chama topologia da convergência pontual. Se vocês lembrarem da sua aula de análise, a noção de convergência pontual de funções,
é exatamente o que significa. Se a gente pensa na eta e n como sendo funções definidas na sigma-álgebra, os elementos da sigma-álgebra são os pontos e a gente está pedindo convergem em todo ponto. Tá? Então, isso aqui é convergência fraca estrela. Isso aqui é convergência pontual. Tem uma outra noção de convergência que a gente chama de topologia da convergência em norma, ou convergência uniforme, que é definida assim: eta n converge para eta, se e somente se a norma da diferença converge para zero. O que é a norma de uma medida? É algo que vocês podem e devem ter ouvido falar na aula de teoria da medida. Isso aqui se chama, de fato não costuma se chamar de norma, costuma se chamar de variação total. E é definido assim: se você tem uma medida com sinal, ou seja, uma medida que toma valores reais, não necessariamente uma medida positiva, que é o caso aqui, na hora que você subtrai duas medidas, a diferença não tem por que ser positiva. Diz um desses teoremas de teoria da medida: existe uma decomposição do espaço em dois subespaços, A mais união disjunta A menos, ou M mais M menos, tá? Disjunta. Eu já nunca lembro se isso é a decomposição de Hahn ou a decomposição de Lebesgue, é uma dessas decomposições da teoria da medida. Tá? Tal que xi de A é maior ou igual que zero para todo A contido em A mais, mensurável. Xi de A é menor ou igual que zero para todo A contido em M menos. Tá? Ou seja, você pode partir o espaço em duas partes, de tal modo que restrita uma delas a medida é positiva, restrita a outra a medida é negativa. Tá? É claro que a medida é a soma dela restrita ao M+, com a soma, com ela restrita ao M-. Isso é trivial porque M+, M- é o M, a partição do M. E você chama variação total, uma espécie de valor absoluto, ao xi do M+, menos o xi do M-. Tá? Menos porque no M- a medida é totalmente negativa, então você troca o sinal. Tá? Então, fui meio rápido porque isso é a teoria da medida, eu não vou usar muito. Isso nos dá outra maneira de entender, de definir convergência, de definir proximidade de medidas. Eu escrevi essas três topologias nessa ordem, isso está comentado no texto, em exercícios e tal. Eu escrevi nessa ordem porque essa é a ordem lógica delas. É relativamente fácil mostrar que convergência uniforme implica convergência pontual e convergência pontual implica convergência fraca estrela. Tá? Nenhuma dessas implicações tem volta. Tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês olharem no texto, que não tem interesse para mim diretamente aqui, mas quero comentar sobre por que isso não tem volta. Primeiro, porque nos ajuda a entender topologia fraca estrela, e segundo, porque eu vou enunciar um teorema que, de certa forma, conecta ainda melhor. Tá? Um teorema útil. Então, considerem o seguinte exemplo. Vamos tomar na reta
uma sequência de funções com essa cara aqui. Seria mais fácil fazer um exemplo descontínuo, mas eu prefiro fazer contínuo. Esse aqui é o gráfico da minha função Gn. E as propriedades da Gn são as seguintes. Isso aqui é menos 1 sobre n. 1 sobre n. Tá? Então, Gn de x é sempre maior ou igual que zero. Gn de x é zero se o x, se somente se o x for maior que 1 sobre n, em valor absoluto. E a outra condição é que essa área aqui é igual a 1. Tá? Integral em E. Tá certo? Bom. Essa sequência converge? Em algum sentido que vocês gostem? Deixar essa pergunta no ar, pairando no ar. Vamos considerar a sequência de medidas Gn vezes m, onde m é Lebesgue. Ou seja, o que é μn? μn é a medida definida assim. A medida de um mensurável é a integral de Gn de x dx em integral sobre E. Quando você multiplica uma função por uma medida, você obtém outra medida, que é absolutamente contínua com relação àquela, e a definição é essa, que a medida de um conjunto mensurável é a integral da função sobre esse conjunto mensurável. Certo? Então aí nós temos uma sequência de medidas. Temos uma sequência de medidas. E eu afirmo que essa sequência converge. Que ela tem pontos de acumulação, vocês já sabem, se vocês acreditam no teorema, tem que ter pontos de acumulação. Mas eu afirmo que ela converge. Eu afirmo que ela converge para... Converge para quem, hein? Oi? Delta de Dirac no ponto zero. Como é que a gente verifica isso? A gente considera uma função qualquer φ contínua limitada e a gente integra φ com relação a μn e a gente tenta mostrar que converge para a integral de φ com relação ao limite, né? Que é φ calculado no ponto zero. Essa é a definição, outra maneira de definir delta de Dirac. Muito bem, por que isso é verdade? Bom, isso aqui é a integral ao longo de R de φ de x. Quem é que é μn? É Gn dx. Tá? Muito bem. É uma integral ao longo de todo R. Só que a Gn se anula fora do intervalo menos 1 sobre n, 1 sobre n.
Então, eu posso escrever integral entre menos 1 sobre n e 1 sobre n de φ de x, gn de x, dx. De acordo? A φ é contínua. Então, naquele intervalinho minúsculo, menos 1 sobre n, 1 sobre n, ela não pode variar muito. Então, dado epsilon, temos φ de x menor ou igual que φ de 0 mais epsilon e maior ou igual que φ de 0 menos epsilon para todo x no intervalo menos 1 sobre n, 1 sobre n. Desde que n seja suficientemente grande. E todo n grande. Isso quer dizer que, supondo que o n é grande, essa integral aqui, observem, o φ de x em todos os pontos do domínio da integração é menor que φ0 mais epsilon. Então, essa integral é menor ou igual que a integral de φ0 mais epsilon vezes gn de x dx entre menos 1 sobre n e 1 sobre n. E pela mesma razão é maior ou igual que a mesma expressão φ0 menos epsilon. Certo? Desde que o n seja suficientemente grande. Agora, isso que está aqui é igual. O φ0 mais epsilon sai e a integral do gn é 1. Então, isso aqui é igual a φ0 mais epsilon. E, pela mesma razão, isso aqui é igual a φ0 menos epsilon. Então, para n suficientemente grande, aquela expressão, tá? Então, eu mostrei que a integral de φ de μn converge para φ de 0, que é a integral do φ delta de delta de 0. Certo? Então, nós temos um exemplo de uma sequência que converge fracamente para uma certa medida. Agora, eu vou mostrar que essa sequência não converge pontualmente para a medida. Aliás, vamos fazer melhor do que isso. Vocês vão mostrar que μn não converge para delta de 0 na topologia da convergência pontual. Isso é muito fácil, porque convergir significa satisfazer uma condição para todo o conjunto mensurável. Então, não convergir significa que vocês precisam encontrar um conjunto mensurável tal que a μn dele não converge para o delta do 0 dele. Quem que vocês escolhem? É um conjunto mensurável muito respeitável. Quanto que é μn de B? É 0. Todas aquelas medidas μn são absolutamente contínuas com a relação a Lebesgue. μn de B é 0 para todo n. No entanto, delta 0
desse conjunto é igual a 1. Tá? Esse é um belo exemplo que vocês têm que ter sempre em mente. É o exemplo mais básico, mas é muito instrutivo, que mostra, pode ver a coisa dos dois lados, a força e a fraqueza da convergência fraca. Fraqueza porque ela não tem certas coisas que ela não dá, mas força porque, pelo fato de não ser obrigada a dar essas coisas, ela consegue se aplicar em muitas circunstâncias. Tá? E ela é muito mais útil do que qualquer dessas duas aqui. Essas topologias também são usadas, não são só curiosidades. Mas a topologia fraca estrela é muito mais útil. Tá? Então, eu vou enunciar aqui um teorema que eu não sabia que tinha nome, mas tem. E é útil. É um teorema que relaciona a convergência fraca estrela com a convergência... Ele tem um nome meio esquisito. E o detalhe importante é que não tem D aqui. Isso aqui não é uma pessoa, tá? Mas você escreve com maiúsculo assim mesmo. Portmanteau é uma palavra em francês antigo, tá? Em francês moderno teria que colocar um E aqui, e significa cabide. É porta-casaco. Cabide. É um teorema tipo cabide, que coloca uma porção de coisas. Aparentemente essa é a origem do nome mesmo, tá? Eu não sabia disso, aprendi para poder contar para vocês. E diz o seguinte: são equivalentes uma sequência eta-n converge para eta na topologia fraca estrela. Lim sup de eta-n de f é menor ou igual que eta de f para todo f fechado. Lim inf de eta-n de A é maior ou igual que eta de A para todo A fechado. Aí você, quando você tem dois enunciados assim, você pensa imediatamente, e o que isso dá se o conjunto for aberto e fechado ao mesmo tempo? Aberto e fechado significa ter fronteira vazia. Em teoria ergódica, em teoria da medida, você consegue fazer melhor do que isso. Você consegue trabalhar só supondo que a fronteira tem medida nula. Para todo B mensurável com medida nula do bordo. Para esses conjuntos é uma maravilha. Então, a convergência fraca estrela é equivalente à convergência pontual para conjuntos cujo bordo tem a medida nula. Medida nula para qual medida? Para a medida limite, para eta. Então, por exemplo, esse exemplo aqui. Por que deu errado para esse exemplo aqui? Porque o bordo desse conjunto é o próprio conjunto e não tem medida nula para a medida limite.
Tá certo? Então, o que acontece, em palavras, tentando ser, não sei se vai ficar claro, o que acontece com a topologia fraca-estrela é que você pode ter a medida se aproximando do conjunto, como acontece aqui, e no último instante, no limite, entra para o bordo. Toda essa massa que estava acumulada aqui do lado de fora, no limite, no momento do limite, entrou para o bordo. Se você sabe que não tem como, então esse fenômeno não pode acontecer. Tá? O teorema Portmanteau ainda tem mais coisas. Perdão. Aberto, sim. Eu quis usar letras sugestivas e acabei me esquecendo. Aberto. Esses dois itens são trivialmente equivalentes, porque você passa de um para o outro pelo complementar. Né? Então, só tem que provar um deles. O que mais? Tem um item, mais um item técnico, que é que... vou colocar aqui. É que integral de psi de eta n converge para a integral de psi de eta para toda a função. Se eu escrever contínua limitada, eu vou estar repetindo o item A. A diferença é que agora eu posso tomar Lipschitz limitada. Eu não sei. Acho que tem algum momento no livro que isso é útil. Estou dizendo que você não precisa. Dá igual pensar nas integrais das funções contínuas ou nas integrais das funções limitadas. Das funções Lipschitz. Sempre supondo limitada. Conjuntos cujo bordo tem medida nula são chamados às vezes conjuntos de continuidade. Então você pode dizer que convergência fraca é a mesma coisa que convergência pontual restrita aos conjuntos de continuidade da medida limite. Ok. Como é que é? Vou agora finalmente passar ao teorema, ao teorema de compacidade. O teorema de Portmanteau eu vou só enunciar. Se vocês olharem a demonstração, veem que é só... Não tem... Enfim. Você tem que pegar vizinhanças de uma topologia, colocar dentro da vizinhança da outra. Não tem realmente muitas ideias. Como é que é a prova da compacidade? Como a gente já sabe que a métrica é a demonstração... Teorema de compacidade. Como a gente já sabe que a topologia fraca-estrela é metrizável, podemos formular a compacidade em termos de sequências. Um espaço métrico é compacto, se e somente se toda a sequência admite uma subsequência convergente. Então, queremos mostrar que para toda sequência eta n em M1 de M existe subsequência convergente. Então, isso não é uma formulação geral de compacidade para espaços topológicos, por razões que eu já mencionei. Quando você tem um espaço topológico, conhecer as sequências convergentes não determina a topologia. Determina, sim, se você souber que o espaço topológico tem, todo ponto tem uma base enumerável de vizinhanças. A palavra-chave aqui é enumerável. Em espaços topológicos gerais,
você tem que trabalhar com objetos que generalizam as sequências, onde em vez de UN indexado por um conjunto enumerável, você tem que fazer algo mais geral. Tá? Mas não temos que nos preocupar com isso, porque nós estamos num espaço métrico, ou metrizável, e no espaço métrico todo mundo tem uma base, um sistema enumerável de vizinhanças, as bolas de raio 1 sobre K. Tá? Então, nesse contexto é C e somente C. Então, eu vou precisar de dois fatos de análise. O primeiro deles é o seguinte teorema. Se M é compacto, então o conjunto, o espaço das funções contínuas em M é separável. Separável significa sempre que admite um subconjunto enumerável denso. A prova desse teorema vocês encontram em livros de análise, não foi incluída no texto, até tentei, mas acabei desistindo porque achei que não valia a pena. Porque é o tipo de teorema que você pode se convencer facilmente de onde é que ele vem, e depois daí a chegar a uma demonstração nesse contexto, tem que suar a camisa. Então vou dar uma demonstração rápida não vai ser uma prova, mas uma ideia muito rápida porque vocês devem acreditar nesse teorema. Suponham que M é um intervalo. Tá? Então estamos falando que toda a função contínua, que o conjunto das funções contínuas no intervalo tem um subconjunto enumerável denso. Eu vou dizer para vocês quem é. Vocês consideram todos os polinômios. Todos os polinômios não é enumerável. Todos os polinômios com coeficientes racionais. E o teorema de Weierstrass, ou Stone-Weierstrass, diz que toda a função contínua pode ser aproximada por polinômios. Acabou a demonstração. Tá? Toda a função contínua é uniformemente aproximada por uma sequência de polinômios. Tá certo? Bom, e se não for o intervalo, se for, por exemplo, um quadrado ou um cubo, mesma demonstração. Tá? Então, produtos finitos de intervalos compactos, é a mesma demonstração. Você usa polinômios com várias variáveis. Com um pouco mais de esforço, você consegue provar um enunciado como esse para o cubo de Hilbert, que é um produto enumerável de intervalos. E aí você usa um teorema abstrato de topologia que diz que todo espaço métrico mergulha como um subconjunto de um cubo de Hilbert. Acabou a demonstração. Não acabou. Não começou, mas é por aí que vai a demonstração. Tá? Então pensem num intervalo e se convençam de que isso aqui é verdade. Tá certo? Então, seja φ K subconjunto denso. Bom? Eu não quero fazer uma coisa um pouco mais simples. Subconjunto denso da bola unitária de C0 de M. Qual é a diferença? Bom, primeiro vocês consideram um subconjunto enumerável denso do C0 de M, como eu estava fazendo, e vocês dividem cada um dessas funções pela respectiva norma, ela vai ficar unitária. Tá bom? Eu quero pegar essa sequência ETN e extrair dela
uma subsequência que convirja. Tá? Eu quero extrair eta nk tal que ela converge. Tal que, se eu tomar integral psi de eta k, essa sequência converge, eta nk converge para alguma coisa. Então, tal que exista n medida. Estou dizendo o que a gente quer. É encontrar uma subsequência que convirja para uma certa medida, e convergir para essa medida é dizer que as integrais convergem para toda a psi contínua limitada. Tá certo? Então, isso é o que a gente quer. Eu estou tentando explicar para vocês qual é a estratégia para encontrar essa sequência. Como é que eu vou procurá-la. Tá? Bom, eu quero isso para todas as funções. Em particular, eu quero ter convergência para os elementos do subconjunto enumerável denso. Tá? O que quer que eu faça tem que acarretar convergência para esse subconjunto enumerável denso. E a nossa sorte vai ser que, de fato, a recíproca também vale. Se você tiver conseguido convergência para o subconjunto enumerável denso, tem convergência em todo o espaço, para toda a psi. Tá? Então, isso tem que justificar, mas é essa a ideia. Então, na próxima etapa, com esse objetivo em mente e sabendo e acreditando, tendo fé, que basta conseguir convergência quando o psi é um desses elementos, eu vou focar nisso aí. Tá? Então eu começo com a primeira, começo com k igual a 1, começo com a sequência das integrais de φ1 de eta n, e o que eu tenho? Tenho uma sequência de números, que são as integrais dessa função. E é uma sequência de números reais, mas é mais do que isso. Eta é uma probabilidade, eta n é uma probabilidade. A φ1 está na bola unitária. Quer dizer, a norma, o supremo dela é menor ou igual que 1. Então, é uma sequência em menos 1. Tá certo? Aí vocês sabem que o menos 1 é um compacto. Portanto, essa sequência tem uma subsequência convergente. Existe N1, NK, indo para infinito, tal que integral de φ1 dnk, tal que esse limite existe. Existe uma sequência N1 tá certo? Bom, a gente tem que provar a existência para todo psi, já demos um passo, provamos para uma função. Agora o resto é só repetir o procedimento. K igual a 2. A mesma coisa. E eu encontro uma sequência, NK. Ups, agora estou com um probleminha de notação. Deixa eu botar um índice aqui. 1. Um NK2, tá? Uma sequência N12 menor que N22 menor que NK2
etc., tal que o limite existe. Qual a minha ideia? Eu vou forçar a convergência para todos os K's, aí eu tomo a interseção dessas subsequências e vou ter uma subsequência tal que, como é a interseção, ao longo dessa subsequência, converge pelo menos para os elementos do subconjunto denso. Certo? Alguém está desconfortável com essa ideia? Por que a primeira sequência não é dos pares, a segunda é dos ímpares, e como é que fica a interseção? Tem um problema, né? Intersectar subsequências é complicado, ainda mais se você quer intersectar uma quantidade infinita delas. Mas o pior é que não é. Tem um truque. Tem um truque que você pode fazer para garantir que você constrói subsequências e no final vai ter uma interseção. Eu vou dizer para vocês qual é o truque. Vocês escolhem o primeiro aqui igual àquele. Tá? E o N1, 2 igual ao N1, 1. O primeiro igual. E a partir de agora... e pode? Claro que pode, porque o primeiro termo não afeta em nada a convergência da subsequência. Tá? A partir de agora, eu não vou mais mexer nesse primeiro termo. Em tudo que eu vou fazer, esse primeiro termo vai ficar paradinho. Portanto, pelo menos esse primeiro termo vai aparecer na interseção. Tá certo? Vamos fazer o caso K igual a 3. E vocês vão me dizer o que eu vou fazer. Então, é análogo. Eu posso encontrar uma sequência NK3... tal que o limite φ3 de eta nk3 existe. E qual é a precaução que eu vou tomar? Uma já falei, o primeiro termo ninguém toca. O N3, 1 é igual ao N 2, 1, que era igual ao N 1, 1. O que mais? E o segundo também. Você não quer só que a interseção tenha um ponto, você quer que tenha infinitos. Então, tem que tomar providências. O segundo do 3 é igual ao segundo do 2. Tá? Bom, eu vou economizar a todo mundo o esforço de escrever a forma geral, que vocês já entenderam. A cada vez a gente toma uma subsequência da anterior, tá? Podemos tomar subsequência... sim, podemos dizer subsequência de, por que não, né? NK1. E essa aqui, subsequência de NK2. Então, de cada vez você vai tomando uma subsequência, mas para prevenir que a subsequência se suma para zero, você garante que os primeiros termos vão estabilizando. E você tem liberdade para fazer isso sem afetar em nada o limite. Tá certo? Agora eu posso dizer para vocês quem é que eu vou tomar como interseção. Tomamos N1 igual a N1, 1, que é igual a N2, 1. N2 igual a N2, 2, que é igual a N3, 2. N3
igual a n 3, 3, que é igual a n 3, 4. Quer dizer, a gente toma esses termos que vão estabilizando. Tá? Então, essa sequência... Olha só que coisa maravilhosa. É subsequência de NKJ para todo J. Esses termos estão todos na primeira, porque eu só fui tomando subsequências. Estão todos na segunda, porque a segunda tem o mesmo termo que a primeira, e a partir daí eu só tomo subsequências da segunda, e assim sucessivamente. Todos esses termos são subsequências daquelas lá. Tá certo? Logo, o limite da integral de φ j d eta nk é igual ao limite em K de φ j d eta nkj existe para todo J. Certo? Como é uma subsequência da primeira, esse limite aqui existe. Aqui eu escrevi, aqui eu deveria ter escrito NK1. Essa sequência NK é uma subsequência da NK1, portanto, como o limite existe para essa, por maioria de razão existe para a subsequência. É a mesma coisa para todas as outras. Tá? Então, esse passo aqui, que eu acabei de fazer, é a maneira correta de implementar a seguinte ideia. Forçamos a convergência para cada um dos elementos do subconjunto denso. Para cada uma delas, escolhemos uma subsequência, tomamos a interseção dessas subsequências. Eu não fiz mais do que isso. A única coisa que eu acrescentei foi o cuidado ao tomar a interseção. Cuidado ao escolher as subsequências de modo que você tenha uma interseção que tenha sentido. Tá certo? Nós estamos muito perto do fim. Em certo sentido, a parte inteligente da demonstração já acabou. Mas não acabou a demonstração, porque eu já tenho a subsequência, mas eu ainda tenho coisas para fazer. Eu preciso encontrar a eta. Que medida é essa para a qual ela converge? Então, primeiro, uma afirmação, que é que o limite de psi d eta nk existe para toda a psi limitada contínua. Isso é o que eu falei há pouco, de que se você consegue forçar a convergência nos elementos do subconjunto denso, então você força para todas as funções. Eu não preciso escrever limitada porque eu estou num compacto. E toda função contínua é limitada. Bom, como é que é a demonstração dessa afirmação? Essa é a penúltima etapa da demonstração. Como é que é a demonstração da afirmação? Alguém quer propor uma estratégia? Tem que falar mais alto, senão não vale, não dá ponto. Se não tem dor, não tem glória. Vocês sabem que a convergência vale num conjunto denso. Aproxima a psi pelo conjunto denso, por um elemento do conjunto denso.
Então, dado epsilon, tome um elemento φk, tal que a norma de psi menos φk seja menor que epsilon. Certo? O que é norma? É o supremo do valor absoluto, né? Tá certo? Então, a integral de psi de eta n menos a integral de psi de φk de eta n como as funções diferem no máximo de epsilon e vocês estão integrando com relação a uma probabilidade, isso aqui difere no máximo de epsilon, para cima ou para baixo. Tá? A única parte importante dessa demonstração é o que eu vou escrever em seguida, para todo n. Porque a única coisa que eu estou usando é que eta n é uma probabilidade. Então, tem uma uniformidade nessa estimativa aí. Se o psi está uniformemente próximo do φk, então as integrais estão próximas, qualquer que seja a probabilidade. Tá certo? Passando ao limite, aqui é nk. Passando ao limite, o que é que eu posso concluir? Que o lim sup da integral de psi d eta nk é menor ou igual que esse limite. Eu não deveria ter usado φk, né? Tome φj. A letra K estava sendo usada para outra. Que é J. Então, passando ao limite, eu não posso escrever limite dessa integral porque eu ainda não sei que o limite existe. Tá? Mas eu escrevo lim sup. E como isso é menor que isso mais epsilon para todo o k, o limite, isso vai continuar valendo. Pela mesma razão, o lim inf é maior ou igual que esse limite menos epsilon. Tá certo? Estou sendo esperto aqui porque eu ainda não sei que esse limite aí existe. Portanto, o lim sup menos o lim inf é menor ou igual que 2 epsilon e é maior ou igual que 0. Mas o epsilon é arbitrário. Portanto, o lim sub é igual ao lim inf. Ok? Então, isso aí prova aquela afirmação. E aí eu quase consegui o que eu quero.
eu pelo menos já sei que para qualquer psi contínua, essa sequência converge. Então, falta encontrar, exibir a medida limite eta. Eu ia escrever falta encontrar, depois troquei para exibir, porque a gente já encontrou, a gente só não sabe disso, mas já encontrou. A medida eta tem que ser aquela medida tal que a integral da psi com relação a eta é o limite disso. Tá? Então, as integrais de qualquer função contínua relativamente a eta estão definidas, estão determinadas. Só falta mostrar que tem uma eta que faz isso. Tá? Então, para isso, a gente considera a seguinte aplicação. A aplicação que vai de funções contínuas de M para R, que a cada psi associa esse objeto que a gente acabou de encontrar, o limite, em K, da integral de psi de eta nk. Vamos dar um nome a esse sujeito, vamos chamá-lo isso aqui, portanto, pode ser lido como H, ou, se vocês lembrarem do alfabeto grego, isso aí é o eta maiúsculo. Tá? E é de propósito que eu estou escrevendo um eta maiúsculo, porque isso é a nossa medida eta. Por quê? Porque o que isso é? É um operador linear positivo se vocês tiverem uma função psi maior ou igual que zero, todas essas integrais são maiores ou iguais que zero, portanto o limite é maior ou igual que zero. É contínuo. Por que é contínuo? Porque o valor absoluto de h de psi é, então, esse aqui, e é óbvio que isso é menor ou igual que o sup de psi. Provar que um operador linear é contínuo é provar que ele é limitado. É isso que eu estou fazendo. E eu estou verificando que a norma da imagem é menor ou igual que a imagem do próprio psi. Portanto, ele é contínuo. Aí tem mais outra propriedade, que é que h de 1, h da função constante igual a 1, você joga um 1 aqui, integra, dá 1, passa o limite a 1. Certo? Então, o que eu estou dizendo é que esse h, ou esse eta maiúsculo, é um operador que está exatamente nas condições do teorema de Riesz-Markov. Ele é um funcional no espaço de funções contínuas, linear, positivo, contínuo, normalizado. Por Riesz-Markov, existe uma única probabilidade eta, tal que h de psi é igual à integral de psi de eta. O teorema de Riesz-Markov diz que funcionais lineares, positivos, contínuos, etc., são dados por medidas.
São dados por integração com relação a medidas. Para toda a psi contínua. Mas isso aqui, por definição, eram limites. Certo? Então, acabou. É isso mesmo que eu queria. Eu queria encontrar a primeira subsequência, a medida, tal que tem o limite. Como é que eu construo a subsequência? Pelo aquele processo de decantação de subsequências. Cuidadoso, mas não tem nada de profundo. Com isso eu consigo, módulo essa afirmação, obter convergência para essa subsequência, não só para os elementos do subconjunto enumerável denso, mas para toda a psi. E, via Reis-Markov, isso me permite recuperar a medida. Quando cheguei aqui, a medida já existia. Quando cheguei à conclusão que o limite existia, a medida já estava lá. Faltava só entender que é uma medida. Não? Essa é uma maneira muito boa de pensar em medidas, como funcionais, muito útil, como funcionais no espaço das funções contínuas. Ok, bom, a gente começou um pouco atrasado e terminou um pouco atrasado, mas por hoje está bom.